A Espiritismo jogou. Falta de educação. Boa noite a todos. Lúcia e sejam todos bem-vindos ao Bezerra de Menezes. Agora acabou. Dá aqui alguns lembretes. Na segunda-feira temos estudos com Rubinho sobre o Evangelho, às 7h30 da noite. Quartas e sábados, às 7h30 da noite, palestras ao público. Quem puder contribuir com um sopão aos sábados, você falar e deixar aí na livraria com Sebastião. Temos estudo do livro da série Espiritizar com José Soares nas quinta-feiras, às 8h da noite. Aos domingos, no YouTube, com Silmarias e Soares. Espiritismo no ar e no YouTube Conexão para a Luz. Aos domingos também temos a campanha do quilo. Quem puder contribuir, vir participar, só é falar com o Sebastião aqui todos os domingos. Vou começar aqui lendo uma mensagem do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 70, intitulado Solidão. O presidente, porém, disse: mais que mal fez ele. E eles mais chamaram, dizendo: seja crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e convensurável tristeza te constringe a alma sensível, onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade, onde pousam os corações que te buscam o aconchego nas horas da fantasia, onde se acolhem quantos te partilham o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início. Certo ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, mas que se esfaleceram ao primeiro contacto o primeiro contacto em torno de ti. A claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sabes que ouvido te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale te abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se
formou, e a semente para produzir sofre a dilaceração da cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que te escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa. A execução de 2 malfeitores, constrangidos e a punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relacione os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros, na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Para iniciar a prece dessa noite, vou chamar o nosso irmão Milton. Divino Mestre e amado Jesus, que Tua luz misericordiosa continue em nossos corações, iluminando nossos passos, nossos caminhos e principalmente as nossas consciências, para que Teus ensinamentos possam adentrar em nossos corações e assim todos nós possamos colocá-los em prática. Que Tuas bênçãos permaneçam conosco, permita que os bons espíritos aqui presentes possam abençoar a cada um dos participantes, dos visitantes aqui hoje, encarnado, desencarnado, bem como inspirar a nossa tia Lindaci para fazer a sua preleção, sua prece, sua reflexão na noite de hoje. Gratidão. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que a paz, o amor, a misericórdia de Deus se faça presente em nossos corações. Que nós possamos hoje aprender um pouquinho mais do Evangelho do Mestre Jesus e pedir, como sempre, a proteção dos benfeitores espirituais desta casa. É sempre bom estarmos aqui presente para trabalhar nesta casa de trabalhos mesmo de oração. E nós vamos falar hoje sobre a necessidade da encarnação. É como o nosso mestre diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por mais que muitas pessoas ainda não compreendam o que é a reencarnação, quando Paulo nos fala que só se vive uma vez. Quando ele fala nesse sentido, ele está se referindo à nossa reencarnação com aquela personalidade, onde nós estamos vivenciando uma prova, buscando informação, aprendendo e trazendo benefícios para os outros também. Então, essa vivência só uma vez se faz devido ao nosso corpo físico, eu com a personalidade de hoje de Lindaci, e nós, tem quantos outros nomes eu já passei, já vivenciei, quantas histórias eu
busquei na minha vida, nessa volta, nesse retorno, a pátria material. Nós sabemos que todos nós somos filhos de Deus, criadores dele, que nosso espírito se manifesta aqui na terra através da sua bondade para nos provar a nossa capacidade de aprendizado. Nós estamos aqui não é de férias, nós estamos aqui por missões. Pequena que seja a nossa missão, nós estamos aqui determinados a fazer alguma coisa útil à nossa sociedade, onde moramos, onde vivemos, e aos nossos irmãos também, e manter acesa a vida, a esperança de dias melhores em nossas vidas. Quando nós começarmos a plantar essa semente boa, nós vamos colher frutos maravilhosos. E por que a encarnação novamente? Então, dizer assim, a encarnação é uma punição? Ou não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. Primeiro nós encarnamos, é a nossa primeira parte da nossa história vindo ao planeta, qualquer um planeta que estiver. Nós sabemos que há muitas moradas na casa do Pai, e isso é verdadeiro, o mundo é imenso, a universidade do mundo, da criação, do ensino, de nós buscarmos a nossa melhora, é infinita. Nós estamos aqui aprendendo categoricamente aquilo que deixamos de fazer em outra encarnação. É castigo nós voltarmos à Terra? Não. Nós temos que voltar à Terra por amor. Amor de Deus por nós. Porque se Ele fez o perfeito, se Ele fez as coisas naturais, perfeitas, nós somos seres que podemos modificar as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas ações, de acordo com a nossa vontade. Mas essa vontade, ela tem que ser muito forte. É uma vontade de dizer, eu posso, eu vou conseguir. E há esse dever que nós podemos cumprir aqui na Terra, porque deixamos algo a ser resolvido. Toda questão que nos envolve, que envolve nós seres pensantes, criaturas inteligentes, que têm a capacidade de raciocinar, de ver. A maioria de nós paramos em pontos, às vezes, obscuros, porque não temos a coragem de nos voltarmos para a luz. Nós nos acomodamos. É porque é assim, tem que ser assim e vai ser assim todo o tempo. Se nós estivermos passando por uma provação, teremos que passá-la. Mas isso não nos dá, não tira de nós o direito de escolha de modificarmos. Aquela projeção de vida que eu plantei, eu tenho que ajudar e reajustar a lei divina. Porque a reencarnação é uma necessidade do espírito. Nós temos o casulo, que é esse corpo aqui, que nós usamos. E para que nós nos crescemos espiritualmente, nós precisamos também educar o nosso corpo. Educar o instrumento que Deus colocou para termos a oportunidade desse retorno à Terra, desse regresso às atividades que deixamos para trás. O maior defeito ainda nosso, a comunidade, nós nos acomodamos, é acharmos que somos imortais
no corpo físico. Quanta luta, quanto sofrimento, quantas mortes, quantas guerras, pelas as ambições desenfreadas do homem contra o próprio homem. Nós somos o único animal na Terra racional que não reconhecemos o outro. Nós nos mantemos afastados dos nossos semelhantes, onde que a lei nos mostra, divina, que semelhantes se atraem. Com a afinidade, com a responsabilidade de um ato de caridade que nós possamos fazer a alguém. E às vezes nós achamos tão difícil ajudar alguém. Mas o Mestre também nos diz, se nós não tivermos a condição de tirar o outro do poço, peçamos ajuda para que juntos possamos fazê-lo. Então, nós somos agregados à vida. Nós nos sentimos bem sozinhos quando nós adquirimos uma certa estabilidade emocional para não precisar do outro para ser feliz. A gente precisa do outro para que nós possamos crescer junto, nos doarmos junto, não por necessidade. Então, quando o ser humano ele começa a passar pelo trilho de um movimento assim mais livre, para que ele possa voar nos seus ideais, na oportunidade de dizer para si mesmo, eu tenho uma capacidade para isso, mas para isso eu tenho que estudar, aprender, renunciar. Porque a paz, o amor, a concórdia, tudo se faz com a renúncia. Nós precisamos uma hora renunciarmos a nós mesmos para termos a capacidade de auxiliar o outro. Então, por que nós temos essa carência? Quanto tempo nós vamos levar aqui na Terra indo e voltando? Vai para o plano espiritual, passa uma temporada maravilhosa por lá, dependendo da nossa capacidade de entendimento, porque se nós somos seres pensantes, a nossa mente é que atua em nosso corpo, em nossa vontade. E às vezes a nossa vontade é pequena demais. E nós sempre buscamos um apoio de alguma coisa que nós já sabemos que fizemos errado. Quando nós começamos a falar com o outro, o que você acha deste assunto? E eu passo o assunto para o outro porque eu já tenho a resposta. Mas eu quero me identificar diante do outro se eu estou certo ou se eu estou errado. A reencarnação ela vem como um ajuste total dos nossos sentidos. E nós somos seres que livres, com uma cordinha no pé ou no dedinho, mas o nosso livre-arbítrio é feito para que nós possamos buscar naquela oportunidade a tarefa para que possamos nos dar bem. Não é fácil nós que somos habituados muitas das vezes a nos queixarmos tanto. Eu estava vendo hoje um vídeo de uma moça jovem com o esposo que sofreu um acidente, sem condição nenhuma de sair da cadeira de roda para entrar no carro, e ela vem e ela faz força, e eles dois se juntam e ela conduz ele para o carro. E nós, muitas das vezes, fracassamos pela falta de atitude, de negar em nós a capacidade
de crescimento. Todos nós reclamamos demais. Estamos plantando uma semente de amargura. É quando eu digo que nós temos que passar pelas provas, mas não nos acomodarmos nela, seguirmos em frente, mas com uma condição renovada de atitudes. Perdi um emprego, não é bom, faz parte da vida humana. Dor faz parte do corpo físico que ainda passa pelo processo de limpeza do nosso próprio espírito, porque nós somos, o corpo nosso é um mata-borrão. E quando nós começamos a trabalhar a nossa vida aqui na Terra, aprendendo de fato as lições do Mestre Jesus, nós vamos nos desapegando daquilo que nos prende ao queixume, a não ser feliz, a buscar a felicidade distante de nós, ou quando perdemos alguém que amamos profundamente, e esse alguém chega para nós e diz assim, ó, eu sinto muito, mas não dá. Não estou te vendo mais como esposo ou como esposa, não dá. E o golpe é grande, porque nós temos, como diz o povo da roça, um punhado de orgulho, de vaidade, de prepotência, que a gente não quer ser jogado. Nós precisamos jogar. Então, quando o ser humano ele passa a aprender a jogar, a ser jogado, a acolher e a ser acolhido, ele vai trabalhando em um movimento de vida que vai tornando esse ser humano diferenciado. Porque às vezes nós somos calmos demais, mas o nosso cérebro está fervendo de pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, que às vezes dificulta em nós a caminhada. Mas sofreu Jesus. Sempre eu escuto essa palavra. Mas nós sofremos. Mas nós precisamos sair do sofrimento. Quando há um motivo numa reencarnação nossa, que nós lutamos, buscamos e continuamos sempre recebendo bordoada, perdendo, nós sabemos que são as pessoas que nós tiramos, destruímos com a nossa arrogância, com o nosso poder que é tão temporal quanto passa, e de repente a gente se acha só. Por mais que a gente esteja coletivamente junto, cada um morre só. Porque cada morte, cada separação do corpo, do físico para o espiritual é diferente de cada ser humano. Mesmo nesses grandes desastres naturais da vida, há sempre em cada momento de dificuldade uma centelha de luz do Mestre Jesus a nos dizer. Eu estava vendo até na Maísa, né, que ela fala muito engraçado, que ela diz que não existe bala perdida. E a gente vê que realmente não existe. A gente tem que ver que diz, mas eu falei com fulano agora. Eu falei agora com fulano. E eu fui na rua, quando voltei estava morto. Mas como é que aconteceu uma coisa dessa? Porque estava vivo. Morto não morre mais não. Só se ele reencarnar novamente, adquirir um novo corpo, uma nova responsabilidade. Trazer para si
a responsabilidade das arestas que nós deixamos pelo caminho. Ninguém é jogado se não tem o motivo desse jogo, desse momento. Quando nós temos esse raciocínio, essa questão do espiritismo em nós na hora tomamos um choque que é natural. Mas depois a gente pode até chorar. Também é bom chorar. Mas não viver a chorar eternamente por uma coisa que se desfez. E quando se desfez, se você der um passo, 2, 3 fora do acontecimento, você vai ver por que eu sofri tanto. Não tem sentido. Porque eu chorei tanto? Porque você começa a fazer como um dominó que você tem que encaixar 4 com 4, 6 com 6, 1 com 1, 0 com 0, ou branco com branco. Se você botar errado, você é um gato e você nem vai ganhar. E as pessoas vão dizer, olha, você está roubando, viu? A gente vê que, às vezes, o nosso comportamento aqui é diferenciado do nosso dia a dia. E André Luiz, nos Missionários da Luz, tem a parte, né, que vai haver a reencarnação, a volta de Segismundo para a Terra, e o pai está muito cansado, mal-humorado, e eles ali que já estão esperando para que haja concepção, para que eles, na concepção, o Espírito já se faça presente para esse momento mágico que é o retorno à Terra. E ele estava lá com a cara amarrada e o mentor espiritual, Alexandre, chegou aí perto e disse, deixa que eu vou ajeitar isso aí. Chegou perto de uma criança de 3 anos. E chegou perto dela e ela começou a dialogar com a mãe. Mamãe, por que papai está triste? Não, meu filho, seu pai não está triste, ele só está preocupado. E houve esse diálogo com eles, direto, até o pai se sentir, deu estalo, né? Disse, o que é que eu estou fazendo da vida do meu lar? O que é que eu estou fazendo com a minha companheira? Que está com tanta paciência comigo, e eu estou nesse mau humor terrível, que é o pior momento para um casal, é que não há diálogo. A gente tem que contar a piada junto, ele conta uma ruim, eu rio, não achei bom, mas eu conto uma ruim, ele também não acha bom e ri, e nós terminando rindo um do outro. Porque estava tudo muito errado e a gente estava rindo um do outro. Então, a gente tem que quebrar o gelo que há dentro de nós. Porque o maior defeito que temos é a nossa razão. Porque a razão iluminada, ela resolve as coisas. A razão que é cega, ela vai atrapalhar a nossa vida, porque ela é cega. Ela não enxerga. Ela não sabe nem como se comportar. A gente observa determinada pessoa que está desconfiando do companheiro, da companheira, e prepara um discurso no espelho do banheiro. Mas prepara mesmo, viu, gente? Mulher faz isso. Eu não sei se os homens fazem discursos no banheiro, mas mulher faz. Chega lá no banheiro e ela olha para o banheiro e diz, deixa tu chegar para ver. Aí ela fala com ele ali no espelho e diz isso e aquilo. Quando chegar eu vou arrebentar, que eu sei que ele está fazendo coisa errada. Os nossos comportamentos, mediante ao ciúme, que é uma arma poderosa para nos tirar do controle. E a briga me olha, e olha nos meus olhos, e está lá no espelho, espumando. Dá 10 horas da noite, dá 11 horas, pronto, agora já pede, que chegava a dizer, pode arrumar suas malas. O cara chega derrotado, sujo de graxa, cabelo assanhado,
as meias furadas, porque tirou os pés do chão no asfalto e se rasgou. E quando ela vê tudo aquilo ali, a vergonha bate, esfria aquela ódio, aquela raiva, e já não está mais, o discurso já foi embora no tempo. Está gravado, porque tudo é gravado no tempo. Mas foi embora. Mas, meu querido, o que aconteceu com você? Aí passou, aí foi cuidar de tudo. O carro tinha quebrado, estourado, tudo, o pneu estava caído, era muita coisa. Somos nós, buscando a perfeição. Nossa amiga falou sábado que nós seremos anjos. Silmara, eu mesmo sei não, viu? Vamos ser. Agora, haja volta. Haja essa necessidade. Pergunta os Espíritos, quantas vezes temos que reencarnar, encarnar, quantas vezes, quanto necessário for. E o Mestre Jesus disse, só sai daqui quando pagar o último centavo, o último centil, a última conta, que não é a conta da venda que a gente não pagou, não é a conta moral. E a gente tem que pagar. Porque a gente mente, todo mundo mente. É um ato que ainda não somos perfeitos, é um ato natural. Ainda pela falta de imperfeição nossa. A gente mente facinho. Perde o trabalho, esquece de acordar tarde, atordoado. Meu Deus, atordoado, meu Deus, perdi. Corre para pegar o ônibus já passou. Aí quando chega lá, inventa tudo, inventa mesmo. A gente mente. Não vê a menina que dizia... Minha mãe tinha uma mania de falar assim. Minha mãe está no mundo espiritual, uma bela mulher, maravilhosa. Mas de vez em quando eu conto essa história de minha mãe. A minha mãe, ela tinha mania de botar apelido nos outros. Eu adorava isso. Eles tinham fábricas de tecido, faziam roupas. A profissão dele, depois dele parar de ser músico, disse que não dava para criar os filhos e foi para outro lugar. E tinha uma senhora que trabalhava lá, que ela era fanhosa, falava assim, fanhoso, aí ela conversando com a gente estava na hora da janta, conversando todo mundo assim, e tinha essa minha irmã, que era pequena, que é a Lindomar, que chama ela de Lindinha. Ela estava sentadinha, tinha 2 ou 3 aninhos, sentadinha ali na mesa, e mamãe falou, mas rapaz, não sei o quê. Papai disse, aquela senhora Maria que fez isso assim, que ela disse que vem amanhã, essa era Dona Fonfon. Chamou a mulher de Dona Fonfon. Aí papai disse, o nome dela é Fonfon. Papai estava voando, papai voava. Não, porque ela é fanhosa. Passou. Quando foi no outro dia, a moça veio, bateu na porta. E quem abriu a porta? Uma pequenininha. Quando abriu a porta, disse, quem é minha filha? Ela disse, é Dona Fonfon que está aí, mamãe. Vocês viram? Que a gente bota confusão nos filhos sem querer. E mamãe nem saiu do lugar, que mamãe quase morre. Dessa vez, eu acho que ela nunca mais falou de ninguém daquele jeito. Eu tinha 9 anos, imagina. Para vocês verem como é a coisa, a gente complica demais. Tem um caso interessante de um moço que viveu 20 anos com a esposa. Ele era religioso, por sinal, trabalhava nas igrejas evangélicas, ele tinha 20 anos já de trabalho na igreja, mas em determinado momento ele gostou de uma outra pessoa e veio falar com a esposa, que ela também fazia parte do membro lá da igreja, e foi aquela confusão toda, mas pelo menos ele teve a dignidade, né? Porque a maioria de nós, a gente pisa muito para depois sair, né? A gente pisa, não tem nada não, e tem, mas não, tá tudo bem, não tá. A gente faz muito isso, nós humanos.
E em determinado momento, ele não quis mesmo mais o casamento, ele pediu para se divorciar, aquela coisa toda. E eles tiravam muita foto, abraçados, sabe? Na igreja, cada um com sua instrumento da igreja lá, e tirava foto. E quando aconteceu a separação, foi uma... Quer dizer, agora tá bom, né? Por isso tem que ter cuidado, gente. Onde vocês vão, porque o tique-tique-tique tá batendo, né? Aí, depois ele falou, o filho dele se formou, não sei como foi, que já era muito tempo já, aí ele chamou, ele veio, ela fez um almoço muito bom, uma janta muito boa, e aí ele ficou feliz, já atendeu, foi para o banho do filho, voltou. Quando foi na hora de ir embora, ele disse, pronto, gente, muito obrigada, agora eu vou embora. Ela disse, embora para onde? Você não veio jantar, agora você fica. Eu disse, não, minha filha, eu não vou ficar, eu não digo a você, eu não vou ficar mais, não vou ficar mais, não. Aí ela pegou e disse para ele assim, então se dane, que seja um miserável, que você morra, que o carro lhe pegue, que você... Menina, Deus deixou tanta praga nesse homem que ele saiu da casa da mulher com as pernas bambas. É igual a praga de mãe, sabe, que saía assim com as pernas bambas. E, meu Deus do céu! E ele disse que desde esse dia ficou traumatizado, sem condição nenhuma, até encontrou uma pessoa e disse, procura um terapeuta, meu amigo. Porque foi uma coisa tão espontânea que ela fez, quer dizer, se ficasse era o anjo, mas como foi embora é o cão. E a gente não pode viver com quem não nos quer. Se a gente parasse para olhar também para a gente, isso aí não é orgulho, não, é uma defesa. É uma defesa moral. Não quer, tudo bem, segue seu caminho. Mas está tudo bem, está tudo ótimo. Mas você me ama, mas não tem importância, não. Pode ir embora, siga seu caminho. E é por isso que nós reencarnamos tantas vezes. Porque precisamos passar pelos mesmos caminhos. É como diz, aqui eu estudei uma parte também. Esse aqui é o irmão X, uma mensagem do irmão X. É no roteiro de Jesus, pelo Espírito X, né, que é o irmão X. Então, ele mostra, né, nessa passagem, que você tem que ter uma paciência, uma paciência muito boa, mas também, dentro da paciência, você tem que buscar uma inteligência. Porque olha, Jesus diz o que para nós? Qual é o mandamento? Os dois mais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a gente não pode amar se nós não nos amamos. A maioria das coisas que não dão certo nos casais é porque um busca o amor do outro para viver. E o amor tem que ser dividido. Ninguém ama só pelo um. O único amor que é o amor universal é o amor que você faz ao outro sem interesse nenhum. Nem de dinheiro, nem de relação, nem de amor. Um amor que ele vai aumentando a cada dia, a cada momento. Esse é o amor genuíno, é o amor que eu me amo, mas também te amo, mas eu te ajudo, mas isso não te dá o direito, né, de eu não te dizer quando você está errado ou está errada. A verdade, então ele fala muito nisso, esse irmão, esse roteiro com Jesus, ele mostra que é do livro A Crônica de Além Túmulo, a capacidade que nós temos de nos aborrecer, porque ele também fala dele também, das provas, das lutas que ele teve dentro dele, no processo da vida dele como um grande escritor, como tudo. E ele mostra que é tão difícil a convivência a dois, ou a convivência a três, a quatro, a cinco, mas a família
é o fator fundamental para o crescimento do homem. Ambos, né? Humanidade. O nosso querido amigo Leon Denis, né, como nós falamos aqui em português, né, nosso português, no livro Depois da Morte, ele tem um trecho pequenininho que são 2 páginas ou mais, né? Essa página fica a 233, que eu notei aqui que minha mente não é muito boa para gravar, e a parte 4 do livro, que ele fala reencarnação. Esse livro, gente, é excelente. Ele começa do desenvolvimento da vida, do organismo, de nós, de tudo, para chegar em todos os pontos da geração humana e do globo, vamos falar assim. E depois, quando já está no final, na 4ª parte, ele reserva essa página para falar sobre a reencarnação. Mostrar, que ele diz que eu não deixaria de terminar esse livro se eu não tivesse um olho sobre essa coisa que nós só vamos evoluir através das idas e vindas em nossas vidas. Então, eu só voltei aqui só o que ele falou, no comecinho assim. Todas as almas que não puderam libertarem das influências terrestres devem renascer neste mundo para trabalhar em seu melhoramento. E esse caso nosso, é de imensa maioria.